recém-contratado na empresa e recém-formado, a primeira missão foi usar persuasão para convencer um cara ali a continuar na empresa. Era um técnico muito importante, o cara tinha um conhecimento técnico muito grande da área dele e não poderia perder aquele talento. Eu vou te contar o passo a passo dessa história e como que a persuasão não funciona só para marketing, para venda, só para isso não. Mas a persuasão funciona para cada parte da sua vida e para cada desafio que você tiver. Bem-vindo aí a mais um vídeo, eu sou o Yuri. Cara, tenho certeza que esse vídeo vai mostrar umas coisas para você importantes. Até fiz umas anotações aqui para ter certeza que não vou esquecer nada. Logo que eu me formei na primeira graduação, entrei numa empresa de petróleo, na área de petróleo, na área de gestão, né? E cara, nessa época, estava bem aquecido ali o cenário de petróleo na região. Tinham muitas empresas e muita galera recém-formada estava sendo contratada. Aí imagina, né? Eu estava lá na área de gestão de pessoas, minha primeira missão, assim, né? Depois de passar por um processo seletivo, passei por um processo seletivo bem interessante ali, inovador, não tinha muito isso na região, e essas empresas trouxeram coisas bem diferentes, né? Aí imagine você recém-formado, cai de paraquedas ali no setor, naquela função, e você tem que fazer o trabalho de psicólogo, assim, com um colaborador, assim, como a galera chamava, né? Com um colaborador, com um funcionário que estava para sair. Ele queria sair da empresa porque ele não estava mais aguentando umas situações que estavam acontecendo lá no departamento dele. E nesse cenário, cara, tinham várias outras empresas, grandes empresas multinacionais, que estavam querendo esse tipo de mão de obra, esses caras técnicos bem ali da área que ele... Eu não lembro muito bem a área desse cara, mas era uma área bem importante e uma área que era difícil, era muito escasso você arrumar um cara bem qualificado naquela função ali. E por causa de uma besteira assim, que dava para consertar, né? A empresa estava perdendo aquele cara. Mas esse papo aqui não é só sobre empresa, não é sobre organização, não. É para mostrar que a persuasão é importante para cada momento da sua vida. Você pode usar em qualquer ambiente, em qualquer local. E eu, na verdade, nem conhecia sobre isso. Eu nem sabia que eu estava usando persuasão e nem sabia que era uma técnica de persuasão. Mas assim, depois de um tempo, depois que eu fui conhecendo sobre psicologia, psicologia social, neurociência e técnicas de persuasão e influência, foi aí que eu fui vendo o que eu usei, qual técnica eu usei. Eu nem sabia que era uma técnica isso, mas eu aprendi que eu usei uma técnica. Acabei usando uma técnica de persuasão sem entender muito bem sobre aquilo. Mas quando você começa a estudar persuasão e entender melhor esse universo, você começa a lembrar de algumas coisas que você passou e você percebe que você usou alguma técnica de persuasão ou que alguém usou persuasão contra você ou em alguma situação que você presenciou e aí você percebe, poxa, naquela época aconteceu, aquilo ali foi uma técnica de persuasão. Isso é bacana, que você começa a entender tudo que acontece no cotidiano, em volta. Então eu tinha uma missão, minha missão era conversar com o cara, todo mundo já tinha meio que entendido que ele queria sair mesmo, mas tinham umas salas lá de reuniões, né, que algumas pessoas poderiam pegar a sala em qualquer momento ali do expediente para fazer reuniões de gestão. E é exatamente isso que eu tinha que fazer. Só que eu fiz essa reunião com esse cara, que seria talvez uma reunião de desligamento. Eles faziam reuniões assim para quando a pessoa iria sair da empresa, uma reunião de desligamento, para saber como foi o período que a pessoa ficou lá, o que ela gostou, o que ela não gostou. Então seria basicamente isso. Eles estavam abrindo mão ali daquele cara porque viam que ele não queria mais ficar na empresa, porque coisas aconteciam que ele estava insatisfeito lá no setor de trabalho dele. Algumas pessoas passaram para mim, na época, né, superiores e tal, que o que o cara passava era uma questão de bullying, como se fosse assim, dentro da empresa. Ele passava uma certa perseguição ali, os colegas ali daquele ambiente de trabalho dele estavam tratando ele mal por alguma questão pessoal ali, do relacionamento dele, alguma coisa assim que estava mexendo até com a família do cara. É claro que isso seria um problema muito maior, seria uma coisa que a empresa teria que fazer uma baita reunião, chamar todo mundo para resolver aquilo ali. E acredito que depois isso tenha acontecido. Só que a missão ali, naquele momento, seria continuar com o cara na empresa e mostrar que ele era realmente importante para a empresa. Só que tinha um detalhe muito importante que eu acabei fazendo
sem querer, né, como um jovem ali que eu estava apenas entendendo ali, querendo entender a situação, mas eu acabei ajudando um cara de uma forma que eu não esperava. Depois que eu separei a sala, eu escolhi uma sala de reunião e eu fui lá conversar com o cara. Todo mundo já estava dizendo que ele ia sair de qualquer jeito, ele já queria sair, não queria mais continuar naquele departamento ali. Então aconteceu uma situação. O cara começou a conversar comigo, eu percebi que ele estava meio ansioso, assim, um pouco nervoso e tal, mas que o cara era uma boa pessoa. Ele começou a conversar bem tranquilamente comigo, Ele não conversou diretamente sobre o que aconteceu, mas eu já sabia o que era, eu já sabia o que acontecia naquele ambiente ali de trabalho dele. Então eu não cheguei nem dizendo ali que estava tudo acabado, que ele ia sair e que a gente aceitava isso, e nem cheguei perguntando o que tinha acontecido. Mas eu só falei que, pelo que eu soube, ele fez um bom trabalho durante aquele período todo que ele ficou e que todo mundo estava querendo que ele ficasse na empresa, que ele continuasse, porque ele tinha uma história muito legal e que ia fazer falta. Ele ia fazer muita falta para a empresa e que isso era uma coisa que não tinha como negar. Mas eu acabei falando para ele, eu acho que é importante tanto para a empresa quanto para você também, porque você tem uma história, uma profissão, uma carreira e você é um técnico extremamente qualificado e tem um histórico muito bacana. Eu acho que coisas pequenas aí não poderiam apagar toda a história que você construiu, toda a história profissional sua. Tão importante para você, para sua família, não só para a empresa. Claro que é importante também para a empresa, todo mundo quer que você continue aqui, mas acho que é importante para a sua vida pessoal também, para que tudo continue nos trilhos aí, para que um acontecimento só não vá estragar toda uma trajetória, uma história e uma carreira. Então eu continuei falando ali, mostrando como que o trabalho técnico dele é reconhecido e como que o pessoal não queria abrir mão dele, não queria que ele saísse e que a empresa estaria disposta a fazer qualquer coisa ali para ele continuar, mesmo que tivesse que modificar alguma coisa ali na rotina de trabalho. Então eu fiz uma sugestão aí para ele, já que eu tinha ouvido essa possibilidade aí no ar ali, alguém tinha comentado comigo, e eu reforcei essa sugestão, que seria que ele mudasse de departamento e fosse para uma equipe nova, em outra região ali, e que fosse bem bacana, a equipe muito boa, fosse trabalhar com ele, porque essa equipe tinha um histórico muito legal. Mas ele não esperava muito essa possibilidade não, essa flexibilidade ali da empresa, né? Então ele acabou gostando, cara, ele acabou se surpreendendo, e acabou perguntando assim, mas como que é aquele local, como que funciona? Eu acabei descrevendo as pessoas, os processos ali, né, como que funcionava, e ele se interessou. Então eu comecei a reforçar mais a questão da família e de que aquela história dele ali era uma coisa que impactava tanto na família dele quanto na vida profissional dele. E ele foi vendo que realmente existia essa relação, que ele não era só o profissional ali, não tinha só esse pensamento profissional, mas ele tinha que pesar também a questão familiar. Então ele foi conversando mais um pouco sobre as coisas que estavam acontecendo, assim, por alto, e a gente foi se entendendo de uma forma bem legal. Uma coisa que eu percebi é que ele queria que alguém ouvisse ele, mas ouvisse realmente, assim, não esperando só que ele ficasse na mesma situação e que ele continuasse trabalhando porque ia dar um furo muito grande ali na empresa e naquele departamento dele. Mas que alguém sentasse e prestasse atenção no problema que ele estava passando ali, naquela dificuldade, e desse uma solução que não fosse só legal para a empresa, mas fosse legal para ele também. Ele queria um tratamento humano. E ele queria um tratamento diferenciado. Ele queria chegar e falar o problema e que alguém ouvisse aquele problema e desse uma solução, mas uma solução não só boa para um lado, uma solução que fosse boa para ele também. Eu fiquei tanto tempo conversando com aquele cara, repetindo as mesmas coisas ali, e a gente trocando ideia, que eu percebi que eu havia criado uma situação de rapport. Uma troca ali de informação, de conhecimento, e que a gente estava se respeitando ali de uma forma bem bacana, profissional, mas que ao mesmo tempo ele tinha a possibilidade, a abertura de falar problemas que ele estava passando ali no setor dele. E no final eu comecei a destacar que aquele departamento ali, para o qual ele ia, naquele departamento ali, ele ia ter a possibilidade de crescimento, tão quanto no outro lá que ele já trabalhava, mas de uma forma até maior, porque ele ia ficar mais feliz, ele ia trabalhar com uma equipe bem entrosada, uma equipe bem experiente, ele ia até poder aprender outras coisas. Então, resumindo,
Eu vi o problema do cara, dei a possibilidade dele trocar de departamento, fazendo o mesmo trabalho, porque ele iria ser meio que substituído, uma pessoa que era de outro lugar, ia para o lugar dele, e ele ia acabar fazendo o mesmo trabalho em outro local. Ele ia ter uma equipe boa de trabalho e a possibilidade de crescimento. Uma coisa eu percebi, que ele viu o esforço que eu estava fazendo para que ele ficasse ali, e o esforço que a empresa estava fazendo para que ele continuasse. Não só pela empresa, mas também porque queria resolver o problema dele, pelo histórico que ele tinha, por consideração também a ele. Eu acho que ele imaginou assim, né? Pô, um cara tão jovem tá me dando esse tipo de orientação aqui, de dica, eu vou seguir isso aí, eu vou deixar esse problema para lá. Dito e feito, ele aceitou e eu saí dali, daquele local, daquela sala de reunião depois, e conversei com o meu superior na época, e ele perguntou, e aí, como é que foi lá? Ele já saiu e tal? Eu falei, não, ele vai continuar e ele vai pro outro departamento. Se eu te falar que o cara nem acreditou que isso aconteceu. Ficou feliz da vida e já foi providenciando ali a mudança do cara. Com essa história aí que eu já passei, né, eu já vivenciei, eu percebo que a persuasão é uma coisa extremamente importante. Imagine se naquela época eu dominasse técnicas de persuasão como domino hoje, como conheço, como estudo. Ou seja, imagine se você já começar a aprender persuasão, influência, aumentar o seu poder pessoal, entender como as coisas funcionam, como funciona a psicologia social também. Imagine como que você pode mudar o rumo das situações da sua vida. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você gostou dessa história, então já curte o vídeo, se inscreve no canal também, e esse é só o começo da nossa jornada. Um abraço.